Bom dia, terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje será uma aula de história e nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Vamos lá? Vocês vão pegar a apostila grupo 6 de vocês e vão colocar na página 170, ok? Então tá aqui, ó, página 170. Vamos lá. Lá no ano de 1500, o rei de Portugal, que é um país que fica lá na Europa, ele se chamava Dom Manuel. E Dom Manuel tinha um objetivo comercial muito importante. Ele queria que os seus navegadores saíssem de Portugal e fossem até um país chamado Índia para comprar produtos para que ele pudesse vender na Europa e ganhar muito dinheiro. Esse período em que o rei queria fazer essas navegações para chegar até na Índia e comprar esses produtos, ele ficou conhecido como o período das grandes navegações. Por que grandes navegações? Olha esse mapa aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Naquela época, deixa eu pegar a caneta aqui, meninos. Naquela época, todos os países europeus, eles navegavam somente nessa região aqui, que é uma região chamada Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos a Itália, ela tá aqui, ó. E a Itália, ela dominava, ela mandava no Mar Mediterrâneo. Ela não deixava nenhum país navegar por ali. E aqui é o local chamado Índia, onde tinha os produtos que eles queriam comprar para poder vender. Portugal fica aqui, ó, nesse espacinho aqui. Então, o que o rei de Portugal, Dom Manuel, fez? Ele contratou vários navegadores para que esses navegadores contornassem o sul da África pelo Oceano Atlântico para poder comprar esses produtos na Índia e voltar para Portugal para que Portugal pudesse vender esses produtos na Europa. O primeiro navegador que o rei Dom Manuel contratou, ele se chamava Bartolomeu Dias. E ele saiu de Portugal e quando ele chegou aqui, ele ficou com medo porque o mar aqui tinha uma tempestade e ele voltou para trás. Depois, foi a vez do rei Dom Manuel contratar um outro navegador chamado Vasco da Gama. E Vasco da Gama contornou o sul da África e conseguiu chegar nas Índias. Até que, no ano de 1500, o rei Dom Manuel contratou um navegador chamado Pedro Álvares Cabral. E olha só o que Pedro Álvares Cabral fez. Ele saiu de Portugal. Aqui. Ele saiu de Portugal e o rei Dom Manuel disse para ele assim: Pedro, navegue um pouco mais para o oeste para que a gente possa descobrir novas terras. Então, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, fez um caminho mais acentuado e olha onde que ele bateu. No Brasil. E aí ele chegou no Brasil e descobriu o Brasil. Isso aconteceu no dia 22 de abril do ano de 1500. E quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, ele chegou na cidade que hoje é Porto Seguro, no estado da Bahia, né? Então foi assim que o Brasil foi descoberto. Na próxima página, vocês têm aqui um mapa. Esse mapa, ele mostra o caminho dos 3 navegantes. O primeiro navegante é o Bartolomeu Dias, que saiu de Portugal, chegou até no sul da África, ficou com medo da tempestade e voltou para Portugal. O segundo caminho é o caminho do Vasco da Gama, que saiu de Portugal e foi até as Índias. Depois ele voltou para Portugal. E o terceiro caminho é então o caminho de Pedro Álvares Cabral, que veio no Brasil e depois foi até as Índias e voltou para Portugal. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles achavam que eles tinham chegado nas Índias. Por isso que quando eles viram os habitantes brasileiros, eles chamaram esses habitantes
de índios, ok? Vamos ler aqui, ó. Quando a expedição de Cabral chegou à região, ele chamou, Pedro Álvares Cabral, chamou a terra que ele avistou de Ilha de Vera Cruz. Então, o primeiro nome do Brasil foi Ilha de Vera Cruz. Algum tempo depois, mudou-se o nome para Terra de Santa Cruz. Por que mudou de Ilha de Santa Cruz para Terra de Santa Cruz? Cabral achava que o Brasil era um país muito pequeno, que era uma ilha pequenininha. Então ele chamou Ilha de Santa Cruz. Conforme eles desceram dos barcos e foram se assentando no Brasil, eles perceberam que o Brasil era muito grande, muito grande. Então ele resolveu chamar o Brasil de Terra de Santa Cruz. E depois, anos mais tarde, uns 30 anos depois, quando eles descobriram a presença do pau-brasil, que é aquela madeira avermelhada que eles levavam para Portugal, eles mudaram então o nome de Terra de Santa Cruz para Brasil. E assim ficou até hoje, né? Nosso país chama Brasil por conta da cor avermelhada do pau-brasil. A chegada dos portugueses vista pelos indígenas. Meninos, os índios, eles acreditavam em deuses, que tinham superpoderes. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios, eles acharam que aqueles portugueses eram deuses, eram xamãs, né? E eles tinham medo, né? Tinham medo do que os portugueses podiam fazer com eles. E assim, eles obedeciam e acatavam todas as ordens dadas pelos portugueses. A chegada dos portugueses no Brasil foi uma catástrofe para os índios. Por quê? Porque eles foram mortos, eles foram escravizados, eles foram explorados, eles foram roubados, assaltados, retirados da própria terra, expulsos do local onde eles moravam. Então, os portugueses, eles causaram muitos prejuízos para as populações indígenas, ok? Vamos aos exercícios agora. O texto a seguir foi escrito por um indígena. Ele fala sobre os nomes que os portugueses deram aos lugares que encontraram quando chegaram aqui no Brasil. Então, eu vou ler o texto junto com vocês e vou explicar as perguntinhas. Antes de os portugueses chegarem, cada lugar da nossa terra tinha um nome. Os rios já tinham nome, as lagoas já tinham nome, mas logo os portugueses trocaram os nomes de tudo. O lugar onde eles encostaram as caravelas, eles chamaram de Porto Seguro. O primeiro morro que eles enxergaram, eles chamaram de Monte Pascoal. Os tupiniquins já tinham dado nome para esses lugares e os portugueses mudaram o nome da terra. Então, esse texto ele retrata como foi a falta de respeito dos portugueses em relação aos índios, porque os índios eles já tinham dado um nome para o Brasil, eles já tinham dado nome para todos os lugares que existiam aqui no Brasil, e os portugueses chegaram aqui e mudaram tudo. E hoje o que a gente sabe, o que a gente conhece, são os nomes que os portugueses escolheram e não os nomes que os índios escolheram naquela época, né? Vamos às perguntas agora. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, qual povo indígena já tinha dado nome à terra, aos rios e à lagoa? Dentro desse texto tem o nome de uma tribo indígena que já tinha dado nome aos lugares do Brasil. Você vai ler o texto com bastante atenção novamente para achar o nome desse povo, combinado? B de bola. Qual nome os portugueses deram ao lugar onde eles encostaram as naus e caravelas? Então, o primeiro lugar onde os portugueses encostaram as naus e caravelas, como eles chamaram esse lugar? Está escrito dentro do texto. E é o primeiro monte que eles enxergaram. Como eles chamaram o primeiro monte, a primeira montanha que eles enxergaram? Esses três nomes, essas três informações do item A e duas do item B estão dentro do texto e você vai ler com atenção para poder responder, combinado? Continuando, questão de número 2.
Assinale qual das alternativas mostra a ideia principal do texto da questão anterior. Então, sabe o texto que a tia Letícia acabou de ler com vocês, esse texto aqui? Qual é a ideia principal desse texto? Você vai ler as 4 alternativas e vai marcar um X na alternativa correta. Em seguida, agora nós vamos fazer o exercício de número 3. Complete o texto com as palavras do quadro. Então, eu vou ler o texto e você vai tentar encaixar as palavras do quadro. Índias, Oceano Atlântico, Oeste e Portugal. Em 1500, Dom Manuel era rei da onde? Escreve aí. Preparou uma esquadra com 10 naus e 3 caravelas para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às... Onde é que Cabral tinha que chegar para comprar aqueles produtos? Porém, essa esquadra, antes de seguir o caminho das Índias, dirigiu-se um pouco mais para... Qual foi a direção que o rei de Portugal mandou Pedro Álvares Cabral seguir? Ou seja, explorou o... Você vai completar com as palavras do quadro, tá bom? Em seguida, o exercício de número 4. Alguns europeus descreveram o Brasil como um paraíso, com muitos animais, frutos variados, plantas e aves coloridas. Outros descreveram-no como um lugar desagradável, com calor intenso, insetos que não os deixavam dormir, cobras e muitos desconfortos. Observe a obra ao lado, ela foi pintada por um europeu. Esse quadro aqui, ele chama Tribo Indígena e foi pintado por um pintor europeu chamado Johann Moritz Rugendas. Ele pintou vários quadros sobre o descobrimento do Brasil. Então, olha para esse quadro aqui. O que o artista está retratando nesse quadro? Vamos observar? Bom, ele está mostrando provavelmente uma família, uma tribo indígena. E o que essa tribo indígena está fazendo? Olha bem aqui na mão desse índiozinho aqui, ó. Eles estão caçando, né? Porque isso era um costume dos índios, eles caçavam o próprio alimento. Então, o que o artista está retratando aqui? Bom, ele está retratando o modo de viver dos índios, como, por exemplo, um dia de caça de uma tribo indígena. Qual teria sido a intenção do artista ao pintar esse grupo indígena? Por que será que esse artista resolveu fazer essa pintura? Naquela época não existia celular, não tinha como tirar foto, né? Então as pinturas, elas tinham o objetivo de retratar como era o local, para mostrar para as outras pessoas, né? Então, qual foi a intenção do artista ao pintar essa obra? Retratar e deixar guardado como viviam os índios naquela época da chegada dos portugueses aqui no Brasil, certinho? Meninos, nossa aula de hoje chegou ao fim. Assim que você fizer as atividades, tira foto dessas páginas aqui e manda para a tia Letícia, combinado? Um beijo para vocês e até a próxima aula.